Israel vivia dias sombrios. O povo que havia sido libertado do Egito agora estava novamente oprimido. Os filisteus dominavam a terra, humilhavam, controlavam, intimidavam. E mais uma vez, Israel clamou. Mas dessa vez, Deus não levantaria apenas um juiz. Ele começaria uma história diferente. Tudo começa com um casal comum, sem filhos, sem esperança, carregando o peso da esterilidade em uma cultura onde isso era vergonha. Então, um anjo aparece, não em um palácio, não diante de um exército, mas diante de uma mulher anônima. Ele anuncia algo impossível. Ela teria um filho, mas não seria um menino comum. Ele seria separado desde o ventre, não beberia vinho, não tocaria em coisa impura e jamais cortaria o cabelo. Ele seria nazireu, consagrado a Deus desde antes de nascer, e começaria a libertar Israel. Aquele menino recebeu um nome, Sansão. Desde cedo, algo era diferente. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor começou a agir nele, mas aqui já existe uma tensão, porque Deus havia separado Sansão. Mas Sansão ainda precisaria escolher, obedecer. Ele cresce e, ao invés de procurar alguém do seu próprio povo, seus olhos se voltam para uma mulher filisteia, o povo que oprimia Israel. Seus pais questionam: não há mulher entre o nosso povo? Mas Sansão insiste. Ele não está sendo guiado pela missão, está sendo guiado pelo desejo. E aqui começa o padrão que marcará a sua vida. Força sobrenatural, autocontra fragile. No caminho para ver essa mulher, algo acontece um ataque repentino, sozinho, sem arma. Mas o Espírito do Senhor vem sobre ele, e Sansão rasga o leão com as próprias mãos. Nenhuma espada, nenhuma ajuda, apenas poder vindo de Deus. Ele não conta para ninguém. Dias depois, ele volta pelo mesmo caminho. O corpo do leão está ali, mas dentro da carcaça há mel, e Sansão toca no cadáver. Ele pega o mel, ele come, ele oferece aos pais, sem contar de onde veio. Aqui há outro detalhe importante. Como nazireu, ele não poderia tocar em cadáver, mas ele toca. Ele começa a ultrapassar limites, sem perceber que pequenas concessões se tornam grandes quedas. No casamento, ele propõe um enigma aos filisteus. Eles não conseguem resolver, então ameaçam sua esposa. Ela o pressiona, chora, insiste, e ele revela o segredo do enigma: traição, ira, explosão. Ele mata 30 homens para pagar a aposta. O casamento termina em caos. E agora Sansão não é apenas um libertador. Ele é um homem ferido. E homens feridos tomam decisões perigosas. Mais tarde ele retorna e descobre que sua esposa foi dada a outro. Sua resposta? Vingança. Ele captura 300 raposas, amarra tochas entre elas, solta nas campos dos filisteus. Plantações queimam, colheitas destruídas. A guerra começa a escalar. Os filisteus reagem, matam a mulher e o sogro. Sansão responde com mais violência, e o ciclo se intensifica. Aqui você começa a perceber algo profundo. Sansão tem poder, mas não tem direção. Ele age movido por impulso, por emoção, por desejo. Ainda assim, Deus continua usando sua força para enfraquecer os inimigos. Em outra ocasião, ele é cercado. 1000 homens contra 1, sem espada, sem escudo. Ele encontra uma queixada de jumento no chão, e com aquilo derrota 1000 homens. 1000 sozinho. Mas depois da vitória, ele sente sede extrema, a ponto de quase morrer. E ali pela primeira vez, ele clama: depois de tão grande livramento, vou morrer de sede? E Deus responde: faz brotar água da rocha. Isso revela algo poderoso. Mesmo falho, mesmo impulsivo, Sansão ainda sabia quem era a fonte. Mas o padrão continua. Ele vai até Gaza, passa a noite com uma prostituta. Os inimigos o cercam, Plengem Motalô, ao amanhecer. Mas à meia-noite, ele se levanta, arranca os portões da cidade, carrega nos ombros e os leva embora. Uma demonstração absurda de força, mas novamente, sem prudência, sem vigilância, sem temor constante. Então surge o nome que mudaria tudo: Dalila. Ela não aparece com espada, ela não ameaça, ela seduz. Os líderes filisteus a procuram. Oferecem dinheiro, muito dinheiro, para descobrir o segredo da força de Sansão. E ela aceita. Dalila começa a perguntar: qual é o segredo da sua força? Sansão brinca. Elment diz que seriam cordas novas. Ela testa. Ele arrebenta. Ela insiste. Ele diz que seriam amarras. Ela testa. Ele se solta. Ela continua, dia após dia,
pressão emocional constante, até que a Bíblia diz algo forte. Ela o importunava todos os dias, até que sua alma se angustiou até a morte. E aqui está a virada. Sansão, que venceu leões, que venceu exércitos, que carregou portões, não conseguiu vencer insistência emocional. Ele revela: nunca passou navalha sobre minha cabeça. Se meu cabelo for cortado, minha força se irá. E ele adormece no colo dela, o homem mais forte de Israel, dormindo no colo da traição. E aqui vamos parar, porque no próximo episódio você vai ver o que acontece quando alguém brinca demais com os próprios limites. Quando o chamado é trocado pelo desejo, quando a força se transforma em fraqueza. A história de Sansão ainda não terminou, mas a queda está prestes a começar.